A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui nesta manhã de domingo com mais um estudo bíblico da Escola Dominical, realizado pela nossa igreja aqui, a DCeara de Petrolina, que tem como direção local o nosso evangelista Elmir Ribeiro. Estamos aqui mais uma vez, prontos com os amados irmãos, os irmãos que estão acompanhando agora pela live, para estudarmos o assunto da Escola Dominical, que hoje é a nossa aula de número 10. Iremos começar com a oração e depois com os louvores da nossa harpa cristã, com os hinos congregacionais, e logo após nós vamos estar tratando do assunto da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento em que estamos aqui neste lugar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Celeste, Deus vivo, Deus soberano. Meu Pai Celeste, somos gratos a Ti por esta manhã, por estarmos aqui para buscar a Tua face, a Tua presença, para buscar, ó Deus, a unção, a direção do Teu Espírito Santo, Pai, para suplicarmos, ó Deus, em favor da Tua obra, da Tua igreja, de cada um dos Teus filhos que aqui estão nesta manhã nos acompanhando, Pai, através desta transmissão, Senhor, que não sejamos nós com o nosso mero conhecimento, entendimento, mas que o Teu Espírito Santo venha tomar primazia neste lugar. Sim, Jesus querido. Senhor, suplicamos em favor da Tua igreja, do ministério, a DCeara, ó Deus, dos dirigentes, dos nossos líderes que estão na direção desse trabalho, como o pastor Hélio, Deus, dai vitória ao Teu servo, dai graça, da unção, a direção do Teu Espírito Santo, dando saúde, ó Deus amado, direcionando o Teu servo em tudo aquilo que ele tem feito, tem realizado e que se propõe a fazer, Senhor, dai vitória, abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família, a cada irmão, ó Deus amado, que tem cooperado com o Teu servo, os Teus filhos que têm se levantado em favor do Teu filho, do Teu servo, para cooperar nesta obra, no trabalho desta igreja, Senhor. Suplicamos em favor de todo o ministério, de todo o corpo de obreiro, ó Senhor da glória, em nome de todos, ó Deus, nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu venha abençoar a todo o povo de Deus, a toda a igreja. Abençoa, Pai, a igreja em Petrolina, ao evangelista Elmir Ribeiro, a todos que cooperam com o Teu servo nesta cidade, ao irmão Joseli, ó Pai, que não está presente conosco nesta manhã, mas está cooperando com o pastor, ó Deus, nas atividades. E assim abençoa, Pai, tem misericórdia dos nossos governantes, os líderes do nosso país, o presidente, ó Senhor da glória, abençoa, Pai, os nossos governos, os governos estaduais, os governos municipais, e assim abençoa as nossas vidas nesta manhã, nos enche do Teu Espírito Santo e repreenda todo o mal, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, tudo isso e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Neste momento, desde já eu quero deixar os irmãos de antemão, já sabendo que nós estamos aqui nesta manhã, está novamente só está a minha pessoa hoje, nosso irmão Joseli, ele está em viagem ainda com o nosso evangelista, Elmir Ribeiro, Desde já pedimos que os irmãos sempre orem pelos nossos irmãos, pelo pastor, para que Deus venha direcionar os seus servos em toda a obra, em todo o trabalho da igreja. Neste momento, eu convido a nossa irmã Gemima para estar cantando os hinos congregacionais nesta manhã. Cumprimento todos com a paz, Senhor. Amém. Como nosso irmão nos autoriza, vamos louvar o hino congregacional da nossa harpa cristã. O hino de número 83 da nossa harpa cristã. Amém? Amém. Amém. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. As
estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. E 77. Vamos continuar louvando a Deus com o hino de número 50 ou 577, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
deixares no altar. Amém. Amém. Desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui nesta manhã de domingo, juntamente com os amados irmãos, para juntos estarmos estudando a lição bíblica, da escola dominical. Hoje é a aula de número 10, que tem como título da lição, se os irmãos quiserem, se estiverem com suas revistas em mãos. Se não tiverem, os irmãos podem nos acompanhar através desta live, conferindo também as passagens bíblicas. Mas estamos hoje aqui com a lição de número 10, hoje que é 7 de junho de 2020. A intercessão pelos Efésios é o título da lição de hoje. O texto áureo da lição de hoje se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que nos diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A leitura bíblica em classe se encontra na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 ao 21. Se os irmãos quiserem acompanhar a passagem bíblica com as vossas Bíblias, podem estar conferindo agora, que nos diz assim a palavra de Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Como nós já vimos, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios 3, 14 a 21, a verdade prática nos diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O objetivo geral da lição é apreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os nossos objetivos específicos se referem aos objetivos que devem ser atingidos em cada tópico da lição. Ou seja, cada objetivo se refere a um tópico da lição. O objetivo 1 diz assim: refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O objetivo 2, destacar a necessidade da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o objetivo 3, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes de estarmos aqui nesta manhã, meus amados irmãos? Estamos felizes por estar aqui, por Deus ter nos concedido esta oportunidade, de ter nos concedido essa oportunidade de estar falando da sua palavra, de estar pregando a sua palavra, de estar anunciando a sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Como a lição de hoje, como nós já fomos, como está sendo bem perceptível, a nossa lição de hoje está se referindo à oração do apóstolo Paulo, como o título da lição
nos sugere, nos fala nesta manhã sobre a intercessão aos Efésios, que é o momento em que o apóstolo Paulo, ele intercede por aquela igreja, ele intercede por aquele povo, né? E como diz aqui a introdução da lição, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, como está escrito em capítulo 3, versículo de 1 a 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Como nós já sabemos, neste segundo trimestre de 2020, estamos estudando a revista das lições bíblicas, editada pela CPAD, faixa etária de adultos, né, que tem como título da nossa revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Está aqui a nossa revista, né? Eu creio que alguns irmãos adquiriram, eu sei que não foram todos por causa desse momento de pandemia, né? E estamos aqui, né, aproveitando esse momento em que nós estamos passando por esse processo, né, em que estamos vivenciando no momento a respeito dessa pandemia, e o único meio que nós temos é utilizar aquilo que Deus nos concede, né? Os meios de comunicação, como neste caso está sendo feito agora por essa live, né? Através do Instagram. E nós aproveitamos esse momento para estar falando, ministrando a respeito da palavra de Deus. E como nós sabemos, né, que as revistas, ou seja, o título da revista, da lição, está sendo baseado na epístola de Paulo aos Efésios, né? Onde nós, no domingo passado, nós estudamos sobre o mistério oculto revelado, né? Que Paulo ele se maravilhou de ter passado por esse processo de ser preso ali em Roma, né? E diante do tribunal, diante daquele lugar em que ele se encontrava preso, que na realidade o apóstolo Paulo ele diz que não era prisioneiro de Roma, que não era prisioneiro de ninguém, mas apenas prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele aproveita a dizer para o povo, para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Efésios, para dizer que ali foi uma oportunidade que Deus deu para que o apóstolo Paulo estivesse preso, né, como prisioneiro de Jesus, para receber de Deus as revelações celestiais, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem culto, um homem bem estudado, um homem bem estruturado em toda a Escritura Sagrada, porque sabemos que ele estudou aos pés de Gamaliel, podemos dizer que ele estudou na melhor faculdade, né, de teologia da época, não podemos dizer, porque ele estudou aos pés de um grande homem, de um grande mestre, mas era um homem que precisava, apesar do seu modo de vida de fariseu, porque ele se considerava fariseu, tinha orgulho daquela posição que ele tinha, que ele era. E por causa da sua posição, do seu orgulho de fariseu, da necessidade que ele achava no momento de perseguir a igreja do Senhor, foi preciso que Jesus tivesse um encontro pessoal, ou seja, que Paulo tivesse um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus falou com ele. E a partir de então, Paulo reconheceu que Jesus é o Messias e aceitou como seu Salvador e começou a pregar a sua palavra. Nós sabemos que Paulo era um homem que não tinha limites para a sua vida, porque ele era um homem abnegado, um homem que se entregou totalmente para fazer a obra de Deus. E naquele momento ele achava que era um momento oportuno de estar preso ali em Roma, porque Deus estava lhe revelando mistérios. Foi o assunto da semana passada. E como sequência desse assunto em que Paulo revela que Deus havia lhe dado os segredos, a revelação do segredo que estava reservado em Deus, de ter trazido Jesus Cristo na plenitude de tempos, e daí surgiu então um novo povo, um povo que é a junção, que é a unificação, a unidade de dois povos, que eram os gentios e os judeus. E Deus, naquele momento, estava ali, através de Jesus Cristo, formando uma nova sociedade, um novo povo chamado igreja.
E na sequência, Paulo, ele começa a interceder então por aquela igreja. Ele começa a interceder por aquela igreja, né? Por quê? Porque ele viu que os mistérios foram revelados para aquele povo, para aquela igreja, para aqueles irmãos, mas eles precisavam ser orientados. Eles precisavam de uma orientação espiritual para que pudessem então usar a oportunidade de uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus, aquela igreja que era constituída por gentios, que tiveram a oportunidade de receber as promessas de Deus, promessas essas que foram dadas por meio de Abraão, que se estendeu para a nação de Israel, e que depois, através da nação de Israel, na plenitude dos tempos, esta promessa se estendeu a todos aqueles que se aproximam de Deus. A palavra de Deus nos diz, né, lá em João 1:12, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E então encontramos o apóstolo Paulo diante da igreja de Éfeso, fazendo esta menção, esta oração por aquela igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que Paulo era um homem que possuía uma excelente formação intelectual. Tinha sido um zeloso discípulo de um grande mestre, Gamaliel, como eu já havia falado. Possuía grande poder de convencimento intelectual. E tinha as informações provenientes de seus estudos para usar os seus estudos. Fato observado na organização e mobilização que promovia, ainda que Paulo, naquele caso, sendo Saulo, estava para perseguir os cristãos, estavam para perseguir a igreja. Entretanto, ele sabia que a sua formação e capacidade eram capazes de produzir apenas em um Saulo, de um reconhecimento, ou talvez de um título diante da sociedade judaica. Pois os que transformaram num escravo de Cristo e da igreja fora a revelação do próprio Deus a ele. Ele poderia discorrer sobre vários assuntos pela qual intercedia e ensiná-los, com perícia, porque ele era um mestre das Escrituras e ele podia ensinar com perícia, com exatidão, a respeito das grandezas de Deus, talvez também a respeito do conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, da Escritura que ele possuía em suas mãos, que era a revelação, que é a revelação escrita de Deus para o seu povo. Mas existe algo que precisa ser considerado sobre a maturidade do homem, sobre a maturidade em Cristo, é que essa não é medida pelas informações ou conhecimentos que acumulamos, pois a maturidade é o mergulhar do homem dentro do próprio Deus. E é aí que muitos ficam, pois esperam que as informações o levem à maturidade espiritual. Que às vezes nós se preparamos, procuramos se inteirar das coisas de Deus, do conhecimento. Muitos se preparam intelectualmente em uma faculdade, em um curso, talvez até mesmo num curso teológico, numa universidade, procura se inteirar, procura se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, talvez até esperando e achando que esse conhecimento vai lhe trazer maturidade espiritual. Mas a maturidade espiritual é quando o homem ele mergulha no universo espiritual, quando o homem ele se mergulha, ele se debruça em buscar a presença de Deus para a sua vida. Porque Paulo ele era um homem estruturado no conhecimento, mas precisava ele buscar de Deus a revelação, buscar de Deus o verdadeiro conhecimento que vem do céu. Quando nós lemos o versículo 14, que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontramos o motivo da oração de Paulo, quando ele ora em êxtase diante das revelações e dos mistérios espirituais guardados na eternidade e só revelados agora, que foi o assunto estudado na aula passada. Esta oração não se tratava de uma repetição, mas de uma oração de participação nos segredos de Deus. A expressão perante o Pai representa o acesso direto a Deus
pelo sangue de Cristo e do Espírito Santo. Quanto à expressão toda a família, né? Um grande escritor chamado Stott avalia que é melhor traduzir no sentido de toda a família dos crentes, indicando tanto a igreja militante na terra como a igreja triunfante nos céus, as duas partes da única grande família de Deus, ao Pai dessa família que é a igreja. Por meio das suas imensuráveis riquezas, Paulo pede aos crentes que sejam por ele corroborados com o poder do Espírito e arraigados e fundados em amor. Nunca devemos se apresentar diante de Deus para orar sem objetivos definidos, né? Isso é óbvio, né? Que ninguém se põe diante de Deus para orar sem ter objetivos na sua oração, porque senão se torna uma coisa mecânica, uma coisa rotineira, uma coisa monótona, e Deus não quer que ninguém faça algo diante dele por obrigação, mas por necessidade, por dependência do Espírito Santo de Deus, porque o cristão, ele precisa estar, né, ligado com o céu, ele precisa estar ligado com Deus. Não é somente a palavra de Deus que vai nos revelar os segredos de Deus, ela é o mistério de Deus, ela já é a revelação de Deus, mas a nossa vida íntima com Deus, a nossa vida espiritual em oração deve ser uma praticidade da vivência cristã, da vivência do crente, porque o crente ele precisa de estar ligado com Deus. Aleluia. E a única ligação que faz com que o crente esteja diante de Deus é a oração. Glória a Deus, aleluias. O escritor Hernandes Dias Lopes, no seu livro intitulado Comentários Expositivos aos Efésios, na página 85, ele nos diz assim, que essa oração é o ponto culminante da teologia de Paulo. É considerada a oração mais ousada da história. Paulo está preso, algemado na antessala da morte, no corredor do martírio, com o pé na sepultura e com a cabeça próxima da guilhotina de Roma. Aqui o escritor está falando como estava a situação de Paulo naquele momento, quando ele escreveu esta carta à igreja de Éfeso. Paulo estava à beira da morte. Paulo sabia que estava para ser julgado, para ser condenado à morte. Mas mesmo assim ele se alegrava de receber as revelações de Deus e ter a oportunidade de orar por aquela igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O tópico de número 1 fala sobre corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. O conceito de oração intercessória, porque existe a oração e a intercessão. A oração é aquela oração em que nós adentramos a presença de Deus para buscar a sua face, para adorar, para exaltar o nome dele, para agradecer a ele pelas bênçãos, por tudo que ele tem feito e realizado nas nossas vidas, pela oportunidade, o privilégio. Nós sabemos como é que é feita uma oração. Oração de agradecimento, de gratidão, né? Uma petição por nossas vidas, para Deus nos guardar, nos livrar de todo mal. Mas a intercessão, ela vai muito mais além do que uma simples oração, porque ela vai... O cristão que intercede a Deus, que busca a Deus em intercessão, ele não intercede apenas por si mesmo, mas ele intercede também pelos outros. Por isso que a palavra intercessão, ela vem do latim intercessione, que significa súplica em favor de outrem. Oração intercessória é a oração, é a ação de orar por outras pessoas. O papel de mediador em oração era prevalente no Velho Testamento, ou seja, as pessoas, né, como nós podemos ver nas páginas do Antigo Testamento, que Deus sempre, ou seja, que nós vemos sempre que haviam pessoas que estavam buscando a presença de Deus e que essas pessoas, elas clamavam a Deus e geralmente as suas orações eram feitas em súplicas em favor de vidas de outras pessoas, né, que eles suplicavam para que Deus desse um livramento. Sempre a maioria das orações que encontramos no Antigo Testamento era uma oração de intercessão, para Deus intervir com alguma ação divina na vida do povo de Israel ou na vida de alguma pessoa.
E então, segundo o comentarista Donald Stempes, da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele nos diz que a intercessão, né, é uma oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante o qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa ou pessoas que extremamente necessitem da intervenção divina. Jesus derrubou todas as barreiras que impediam a proximidade do homem com Deus. Nós sabemos que os únicos que ainda tinham um convívio espiritual com Deus, que mantinham uma comunhão espiritual com Deus, era o povo judeu. E assim mesmo, eles dependiam de alguém para que intervesse e suplicasse em favor deles, que eram os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eles eram pessoas que serviam de intermediação entre a nação, entre o povo de Israel e o próprio Deus. E Jesus, na plenitude dos tempos, ele veio quebrar toda a barreira, todo empecilho, abriu um acesso, abriu um caminho direto, para que todo aquele que recebe ele como Salvador tenha esse privilégio, esta oportunidade de se direcionar diretamente a Deus, suplicar e orar e interceder em favor dos outros, tendo esse privilégio de buscar a Deus diretamente, sem a necessidade de um intermediador. Por isso que Jesus lhe quebrou todas as barreiras, todo empecilho. O próprio Cristo é visto e retratado nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, como um homem de oração, como uma pessoa que estava sempre em intimidade, em proximidade com Deus, que estava sempre em oração, intercedendo por ele e por outros, né? O próprio Cristo, ele é o exemplo de intercessor, porque o seu ministério aqui na terra foi marcado, né, por oração, pela oração. Até mesmo na cruz, quando Jesus estava para dar o seu último suspiro, Jesus ainda intercedeu pelos seus algozes. E podemos agora seguir este exemplo de intercessão em favor dos outros, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, dos irmãos, daqueles que se encontram perdidos, sem a direção de Deus. Temos o privilégio de suplicar sempre por todas as pessoas, como está escrito em Hebreus 7:25. O próprio apóstolo Paulo nos adverte: orai sem cessar, segundo Tessalonicenses 5:17, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 18. O primeiro ponto da lição fala sobre as riquezas da sua glória, que está descrito no versículo 16, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Nestes versículos, quando nós consultamos alguns comentaristas, percebemos que há certas visões particulares, porque alguns vão dizer que quando a Bíblia, quando Paulo fala sobre os tesouros, na verdade está se referindo aos crentes como um tesouro específico diante de Deus, como uma possessão particular para Deus, como descrito em Malaquias capítulo 3, versículo 7. Outros também falam que as bênçãos, as riquezas que o apóstolo Paulo cita aqui são as bênçãos da liberdade dos nossos pecados, em que nós fomos perdoados através da morte de Cristo na cruz, como está escrito no capítulo 1, versículo 7 aos Efésios. Segundo um teólogo chamado Francis Folkes, né, ele nos faz essa referência de que esse tesouro, de que essa riqueza é justamente as bênçãos da nossa salvação. Portanto, Paulo trata de todas as riquezas adquiridas por meio de Cristo na plenitude dos tempos, quando Deus revelou que estava oculto através das abundantes riquezas da sua graça. Efésios 2:7. Corroborados. A palavra corroborados, irmãos, significa robustecidos ou fortalecidos, com a finalidade de fortalecer os crentes por meio da oração. É por isso que encontramos essa palavra corroborados, que devemos entender também a linguagem, né? A linguagem que nós usamos, a versão que nós usamos da Bíblia é a versão Almeida corrigida, e logicamente ela vai usar palavras
cultas, né? Palavras com significados, né? Ditas de uma maneira diferente, mas com um significado, né? Talvez, né? Da maneira que nós não conhecemos, né? Agora podemos entender que corroborados é fortalecidos. É a mesma coisa de fortalecidos, com a finalidade de fortalecer os crentes na oração. O apóstolo sabia que a prática da oração é sempre muito difícil. Aleluia. E a igreja precisa ser fortalecida, devendo buscar as riquezas espirituais, pois esta expressão é para indicar que as coisas de Deus não têm limites, não têm medidas, mas são abundantes, infindáveis, insondáveis e inesgotáveis. Que em outras epístolas o apóstolo aparece com a mesma expressão edificante. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz uma doxologia, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, né? Que ele fala sobre as riquezas. Quando ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Quando ele cai em êxtase diante das maravilhas, né? Diante de todo o projeto arquitetado de Deus em promoção da salvação do ser humano, onde Deus elaborou todos os planos perfeitamente, arquitetou engenhosamente todos os meios possíveis para que o homem fosse alcançado pela salvação através de Cristo Jesus. E então Paulo, em êxtase, ele começa a contemplar toda a maravilha que Deus fez no universo, na terra, em tudo, para que pudesse alcançar a vida humana que se encontrava em pecado, que se encontrava a cada dia a passos largos para a perdição, provocando a ira de Deus. Então, Paulo ele começa a expressar aquela riqueza, aquele tesouro que Deus reservou para aqueles que buscam a Deus e recebem dele a salvação. E então, Paulo conclui aquela doxologia, ou seja, aquele louvor, aquela glorificação a Deus. Ele conclui no versículo 36 de Romanos, dizendo assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias sejam dadas a ele eternamente, amém. O crente só pode vencer e buscar essas riquezas de cima quando de fato ele se desliga de tudo aquilo que envolve materialmente. É claro que precisamos, né? Nós somos seres humanos limitados, né? Ainda estamos em carne e precisamos das coisas materiais, das coisas físicas para o nosso sustento, para o nosso provento. Mas Paulo aqui ele orienta que os crentes devem buscar a Deus, buscar as coisas que são de cima, as coisas espirituais. Infelizmente há muitos que até mesmo que confessam o nome de Jesus que esquecem de buscar os bens espirituais, esquecem de buscar a presença de Deus, esquecem de buscar o mais essencial para a sua vida, para a sua vivência cristã, e procuram buscar ou até mesmo pedir a Deus por bens terrestres, por bens materiais, sabendo que aquilo que é necessário, aquilo que precisamos, Deus ele sabe, Deus ele conhece, Deus ele provê todas as coisas. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6, né? Como é que devemos estar, né? Jesus disse que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, preocupados com as coisas que vão acontecer amanhã. Por que vocês estão solícitos? Jesus dizendo para os seus apóstolos, por que vocês estão solícitos? Por que vocês se preocupam pelo dia de amanhã? Basta a cada dia o seu mal. E então Jesus faz uma lista de várias coisas que Deus provê, né? Como os animais, as aves do céu, as flores do campo, que não se preocupam com nada, mas Deus provê. Quanto mais nós, que somos servos dele, que suplicamos a ele de dia e de noite, ele também não nos dará todas as coisas? Né? O próprio Jesus fala sobre isso. E Jesus também disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, devemos ser dependentes de Deus. Somos dependentes de Deus quando entregamos toda a nossa vida na mão de Jesus. Quando nós falamos tudo o que nós sentimos, tudo o que nós somos a Deus.
em oração. Glória a Deus, aleluia. O ponto 2 fala sobre fortalecidos com poder. Paulo ora com ímpeto, mesmo em prisão, para ver os crentes de Éfeso cheios da plenitude do Espírito Santo. Ele ora para que a igreja seja corroborada Aleluia. com Glória a poder Deus. pelo seu Espírito no homem interior, como está escrito no versículo 16. A igreja seja corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Porque, na verdade, né, todo crente, quando aceita Jesus, ele já recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. É algo instantâneo. A prova disso é o apóstolo Paulo, né? Embora que o apóstolo Paulo ele teve os seus olhos fechados, né, momentaneamente fechados, e Deus precisou que enviasse alguém para que fizesse uma oração intercessória em favor da vida de Paulo. Dos seus olhos, a Bíblia fala que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas não significa dizer que Paulo recebeu o Espírito Santo somente quando as escamas caíram dos seus olhos, quando Ananias orou por ele. Mas no momento em que ele creu que Jesus era o Messias enviado para salvar a humanidade, então Paulo também recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. Assim como nós, no momento em que nós se convertemos, né? Muitos de nós até foram batizados com o Espírito Santo no momento da convenção, outros não. Mas todos receberam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. A Bíblia fala que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Paulo ora com aquela intensidade, com aquele ímpeto, para que os crentes ali pudessem então ser corroborados, ou ser fortalecidos, cheios do poder do Espírito Santo para vencer todas as adversidades. Porque adversidades iriam aparecer para aquela igreja. A igreja precisava ser corroborada com o poder do Espírito. É preciso fazer oração intercessória, pois tudo o que existe no mundo de então precisa ser justificado e apresentados a Deus em oração. Por que interceder? Por quem? E a quem? E para quem nós devemos interceder? Encontramos uma lista aqui que todos nós precisamos interceder pelas autoridades, pelos nossos governos federal, estadual, municipal, aqueles que exercem liderança governamental sobre a nação, sobre o Estado e sobre o país. Embora que eles talvez não conheçam a Deus, não conheçam a palavra de Deus, mas eles foram constituídos por Deus ali, para comandar uma nação, para comandar um povo, uma região, uma cidade. Precisamos orar pelos nossos dirigentes, pelas autoridades. Precisamos orar também pelos nossos pastores. Sabemos que os nossos pastores são homens que precisam estar debaixo de oração, porque são homens que estão na liderança do trabalho. São homens que são exemplos para a igreja de Jesus. São homens que foram levantados por Deus para guiar as ovelhas de Cristo, para ensinar, para falar da palavra de Deus, mostrar a realidade da sua palavra, mostrar que Deus realmente está operando através daquela pessoa. Porque se Deus não tivesse levantado esses homens de Deus, não existia uma igreja, não existia uma organização, até mesmo uma organização, para que o povo de Deus pudesse estar em comunhão diante de Deus, aprendendo de Deus da sua palavra. Por isso nós precisamos orar pelos nossos pastores. Devemos orar também pelos nossos amigos que necessitam. No caso, quando aquela situação de Jó, que Deus colocou Jó na prova, que Jó passou por aquele processo, que seus amigos, ao invés de ajudá-lo espiritualmente, estavam ali massacrando, acusando aquele homem. Mas esses amigos, eles só foram ouvidos e aceitos por Deus quando Deus fez com que Jó orasse, intercedessem por ele. Então, devemos orar pelos nossos amigos. O Paulo ora por fortalecimento com poder. O verbo katroietenai, do grego
krataiotenai tem o sentido de fortalecimento e capacitação. Uma pessoa fortalecida no poder, do grego dynamis, de Deus, é capacitada para vencer e manter-se afastado do pecado. Quando o Espírito Santo atua no interior do crente, ele consegue compreender as coisas espirituais. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 12 ao 16. Paulo ora para que os seus leitores em Éfeso possam se equipar com o poder do Espírito Santo de Deus. O ponto 3 fala sobre habitados por Cristo. Como diz o versículo 17, parte A, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Este é o resultado da força do Espírito. Somos fortalecidos para que Cristo habite no nosso coração. A verdade é que Cristo passa a habitar no crente no momento da sua conversão, como está escrito em João, capítulo 14, versículo 23. Paulo ora a Deus para que Cristo habite nos corações dos efésios. Este é um pedido em que Cristo tenha o livre acesso aos recônditos do coração dos crentes, assim como também em nossas vidas, tendo em vista nós sermos uma casa espiritual em que Cristo tem a liberdade de habitar sem restrições. Quando nós falamos em restrições, nós estamos falando em algo que possa impedir a nossa comunhão com Deus, como o pecado. O pecado é uma restrição na vida do crente. O crente que peca, o crente que falha, ou seja, o crente que foge da sua posição espiritual de Deus, do seu alvo, que é Cristo. Então ali constitui-se um impedimento, uma restrição. E Cristo, ele deseja habitar plenamente dentro de cada um de nós. É uma referência ao desejo de Deus de morar em nós eternamente. Glória a Deus, aleluia. Assim como Deus tinha o desejo de estar no meio do povo de Israel através do tabernáculo, né? Uma expressão que foi usada foi explicada até nas lições anteriores, né? Que é a expressão, a palavra Betohan, que significa habitar dentro, né? Ou seja, estar dentro. Deus, o desejo de Deus era estar dentro do povo de Israel, assim como é o desejo de Deus, de Cristo, de habitar dentro, no interior, ocupar todos os recônditos do coração do homem. Glória a Deus, aleluia. E então, o homem ele precisa, né, dar esse espaço para que Cristo opere na sua vida. Por isso que nós temos que ter comunhão com Cristo. A palavra comunhão, que vem do grego koinonia, é uma palavra, né, que significa intimidade, participação, companheirismo, compartilhamento e contribuição que devemos ter tanto com Deus como também para com o próximo. A comunhão precisa ser vertical e também horizontal. Primeiro vertical, porque a nossa comunhão tem que ser com Deus. A nossa comunhão tem que estar intimamente, intrinsecamente amarrada em Cristo Jesus, para que possamos também ter comunhão com o próximo, não somente com os nossos irmãos em Cristo, mas com todas as pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O tópico Glória de número 2 fala sobre arraigados e fundados em amor. O versículo de número 17 do capítulo 3, a parte B, né, fala assim: estando arraigados e fundados em amor. Glória a Deus, aleluia. Essa é uma palavra, né, até um pouco, se a gente perguntar assim diretamente para os irmãos que estão lendo a Bíblia, né, que tem o costume de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, né, nós perguntamos o que é arraigados. Às vezes a pessoa pode até saber o que é, mas assim, o significado real, às vezes a pessoa não sabe dizer, né? Arraigados é o mesmo que enraizados, né? É o mesmo que ter raízes profundas, né? É uma referência à planta, que para poder ela erguer para cima, crescer, ela precisa estender suas raízes. Ela precisa alargar as suas raízes sobre o solo. E fundados se refere também a
um alicerce, é uma fortaleza, algo que tem que estar alicerçado. Por isso que Paulo ele usa essas duas expressões, estando arraigados e fundados no amor. Neste versículo aparece a palavra coração, que é uma parte anterior. Pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então aparece a palavra coração, que tem um sentido figurativo das emoções do homem, das nossas emoções, ou sentido também, uma referência direta ao nosso pensamento, ao nosso entendimento, né? Já que o nosso coração, nós temos o quê? A fonte das emoções, que é na realidade a nossa mente, e se refere a uma mente entendida, ou um coração entendido. E neste coração é tratado como o centro da vida espiritual do crente. Caráter, personalidade, mente e vontade são termos modernos que refletem uma pessoa. Na Bíblia, estes termos são conhecidos como coração. Então, no nosso coração, no nosso sentimento ou no nosso entendimento, tem que estar arraigado, tem que estar fortalecido, tem que estar alicerçado o amor de Deus. O amor é uma virtude cristã, como está escrito no primeiro ponto. Amor, a virtude cristã. O que é amor? Às vezes, se nós perguntarmos o que é amor, as pessoas vão definir amor da sua maneira, da sua visão, do seu modo de entender, a respeito dos seus sentimentos emocionais, né? E no mundo antigo, né, principalmente no mundo grego, existiam também 4 palavras para se referir a vários tipos de amor, né? Palavras essas que de uma só, né, se define o amor de Deus. Embora existam vários significados que se referem a várias formas de sentimento, aqui neste versículo se aponta ao sublime e imensurável amor e se refere ao amor supremo que é Deus. Como diz o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Nas cartas paulinas, a palavra amor figura com proeminência nos seus escritos, por exemplo. O termo grego ágape, ou HP, né, ocorre 75 vezes. A expressão agapau, que é demonstrar o amor, ocorre 34 vezes. E agapetus, alguém que é amado, é utilizado 27 vezes. O entendimento paulino do Evangelho está centrado no amor de Deus manifestado em Cristo. O amor é a maior de todas as virtudes e os princípios que norteia o fruto do Espírito, como está escrito em 1 Coríntios 13:13. E nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, ele fala que este amor é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Fruto que deve permanecer na vida do crente, mesmo ele passando por momentos difíceis, mesmo ele sendo afrontado, mesmo ele sendo atacado. Mas o que deve prevalecer dentro de si é o amor, é o fortalecimento nesse amor. Glória a Deus, aleluia. Arraigados e fundados em amor. É o ponto 2, que fala assim: pode-se sugerir 2 lembranças na mente do apóstolo: a videira e o templo. Como diz aqui na revista: após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Ou seja, o cristão ele precisa ser o reflexo do verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Então, a expressão fundados e arraigados, podemos sugerir que na mente do apóstolo Paulo, né, estavam 2 lembranças. Quais eram essas lembranças? A videira e o templo. Arraigados se referem às raízes de uma planta espalhada internamente no solo e garante a sua firmeza sobre a terra. Enraizado, que lançou raízes, arraigados. Jesus utilizou a videira para ser a figura da igreja, a figura enraizada, né? A igreja
que é a planta enraizada no solo. Ser arraigado como cristão é ser aprofundado em Cristo, que neste caso é solo no qual estamos plantados. O amor é a manifestação frutífera dessa árvore. E aqui trata da firmeza de fé e vida espiritual baseada no amor para com Deus. A palavra fundados lembra uma construção e o seu fundamento. Para os judeus, a construção mais suntuosa, a mais bela, né, até ao ponto dos apóstolos de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, né, falar sobre a beleza do templo, né? Então, para os judeus, a construção mais suntuosa da história naqueles dias era o Templo de Jerusalém. A igreja é o grande edifício de Deus na terra. Nós, os salvos, como templo espiritual de Deus, estamos construídos e fundados em Cristo. O amor é o supremo alicerce na vida do crente. É a mensagem central do Evangelho de Cristo. Paulo ora a Deus para que a igreja venha viver enraizados e alicerçados no amor de Cristo. É o que nós temos que fazer nestes últimos dias. Né? Estamos vivendo momentos, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, esse processo que estamos vivenciando, essa pandemia, essa quarentena, né? Muitos têm se manifestado em suas naturezas, em suas emoções, nos seus equilíbrios emocionais, têm se manifestado de várias maneiras, né? Muitos através da violência, da agressividade, outros através de mais a proximidade, de mais humanidade para com as pessoas, né? Onde as pessoas se empenham em ajudar outras, em sentir a dor das outras pessoas, a necessidade das outras pessoas. Muitos têm se manifestado para contribuir para o bem da sociedade, mas outros, ao contrário, têm se evidenciado de outra forma, com violência, com agressão, com coisas terríveis. E nós, como Igreja de Cristo, devemos expressar o verdadeiro amor, o amor que Cristo nos deu, o amor que Cristo nos concedeu através do seu Santo Espírito, porque o primeiro exemplo de amor é o próprio Deus. O Deus, ele entregou seu Filho unigênito. É algo que ninguém tem a capacidade de fazer, de pegar o seu próprio filho e sacrificar em prol da liberdade de outras vidas. E Deus fez em prol da liberdade do povo, daqueles que estavam aqui na terra desamparados, desarraigados, afastados completamente de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, que o homem se encontrava destituído da glória de Deus, propenso a sofrer a ira de Deus, a condenação eterna. Mas Deus, com seu amor imenso, ele enviou Jesus para salvar a humanidade. E é com esse mesmo amor que devemos fazer para com o nosso próximo. Em 1 João, capítulo 3, 1 João 3 e 16, Evangelho de João 3 e 16 nos fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali fala a expressão máxima do amor de Deus. Mas em 1 João, capítulo 3 e o versículo 16, na primeira carta de João 3,16, também fala sobre o amor, que não é somente um amor vertical em relação a Deus, é mais um amor horizontal, que fala assim, conhecemos a caridade nisto. Quando se fala em caridade, fala em amor. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus. E nós devemos dar a nossa vida, a vida pelos irmãos, né? Que é algo até um pouco duro, pesado nos dias atuais, né? Mas é uma realidade. Se for preciso, se for necessário, meus irmãos, devemos expressar esse verdadeiro amor, este verdadeiro sentimento que Cristo teve para com a sua igreja. Assim também devemos nós mesmos expressar pelo nosso próximo, não somente os nossos irmãos espirituais, mas aqueles também que não conhecem a palavra de Deus, que precisam ser tocados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, no tópico 3, fala sobre a intensidade desse amor. Como diz o próprio ponto, a intensidade do amor. Paulo dá as 4 dimensões desse amor de Cristo pela sua igreja. O versículo diz, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.
Efésios capítulo 3, versículo 18. Primeiro, a largura. Devemos compreender qual é a largura do amor de Deus.